bem-vindos a mais um M Podcast. Aqui, como você sabe, a gente conta história de mulheres que mudaram as suas vidas através do empreendedorismo. E hoje eu tenho uma que não só mudou a vida dela com o empreendedorismo, mas também mudou a vida de várias mulheres através disso. Estou aqui com a Brena Limoel. A Brena é influencer, empreendedora, mãe da Sofia, mãe da Sara, e é uma mulher cheia de atributos e ela consegue tempo para isso tudo, tá, gente? Do jeito dela, quem acompanha lá as redes sociais dela já sabe, quem não acompanha, ela vai passar para vocês no final. E ela ensina mulheres de um jeito bem peculiar e a viver disso. Então, Brena, se apresenta pra gente, fala quem é você, fala da sua família e do que você faz. Primeiro, obrigada pelo convite, gente. Que honra estar aqui sentada nessa mesa, mulher, que honra pra mim. Meu nome é Brena Limoel, eu sou empreendedora, mãe da Sara, da Sofia. Eu digo que tudo começou com elas, né? Minha vida foi completamente transformada pela maternidade. E eu sou fundadora de 2 movimentos, que é o Bora Parir e o Bora Mulher, né? Então, a minha trajetória, né, foi completamente mudada quando eu me tornei mãe. Então, minha vida foi completamente, né, alterada. E eu comecei a me questionar um monte de coisa, enfim. E hoje eu estou aqui, líder de um movimento, né? Um movimento não só de humanização, né, de parto, mas também um movimento de empreendedorismo. E eu falo que empreender para uma mãe não é porque é bonito, é porque muitas vezes a gente não tem escolha mesmo, sabe, Keila? A gente fala muito sobre empreendedorismo materno, empreendedorismo da mulher, mas a verdade é que empreender em muitas situações é porque a gente não tem escolha, não tem outra opção, né? Nem sempre o mercado de trabalho acolhe as mães quando você tem 1, 2 filhos, então não é só um caminho, é o único caminho muitas vezes. Mas vamos contar um pouquinho dessa história aqui hoje. Vamos sim. Eu amo o seu trabalho por isso, porque você é uma pessoa que está sempre buscando ali mostrar para a mulher que é possível em cima dos talentos dela. Então, você ajuda ela a se organizar e a colocar o que ela sabe fazer de melhor dentro de um projeto e começar a ganhar dinheiro com isso. Isso aí. E na sua linguagem, numa linguagem que não é uma linguagem corporativista, não é uma linguagem capitalista, é uma linguagem de mãe, você não pode deixar de buscar o melhor para você e para o seu filho, porque você tem tempo para isso, você pode fazer isso dentro da sua realidade, né? Isso é algo que eu gosto muito, essa mensagem que você passa. Mas eu sei, Brena, que não foi assim que começou a sua história. Não. Você começou a sua história aí por uma via muito comum de muitos jovens aí, aquele sonho do militarismo. Então, conta pra gente, como que começou a sua história lá atrás? Na verdade, não é que militarismo nunca foi um sonho meu, né? Só que eu sou de uma geração, e talvez você compartilhe disso, onde a minha mãe falava o seguinte pra mim, né? Filho meu tem que ter estabilidade, tem que estudar. E eu vim, né, dessa época, onde, se a gente for parar para pensar, o que a gente aprende na escola, Keila? A gente nasce, cresce, se reproduz e morre. É o ciclo de vida dos seres vivos, né? Sim. Nascer, crescer, se reproduzir e morrer. E aí, quando, lá na nossa infância, né, ensinaram pra gente que a gente deveria estudar, arranjar um bom emprego, casar e ter filhos e ter um emprego ali com uma estabilidade. Então, o que representa estabilidade pra gente? Era o serviço público. Então, eu fui direcionada a isso, né? Fui ensinada a isso desde a minha infância. Eu tenho certeza que muitas mulheres também, né, passaram pela mesma questão. E aí, eu segui o caminho tudo direitinho. Então, eu estudei, passei na faculdade, né? Faculdade pública. Minha mãe tinha aquela coisa de filho meu tem que estudar em faculdade pública. E aí, a minha irmã passou primeiro. E eu falei, meu Deus, eu tenho que passar em alguma coisa também. Aquela pressão psicológica de tem que fazer uma faculdade pública. E entrei para a faculdade. E aí, eu conheci meu marido, muito nova também. Nossa, conheci o Marcos com 17 anos. A gente está junto até hoje. Então, já também sou um ponto fora da curva. E aí, conheci meu marido, fiz a faculdade, terminei a faculdade. Então, depois que terminava a faculdade, aí sim a gente pode casar. Aí, casei. E depois de casar, tem que ter um bom emprego, né? Na verdade, o bom emprego vem antes do casamento, mas enfim.
E aí eu fui e comecei a fazer concurso público e um dos concursos que eu entrei foi para as Forças Armadas. E aí, quando chegou lá, pronto, minha vida tá feita, né? Tô aqui, né? Tenho um bom emprego, tenho um salário bacana que cai todo dia primeiro na conta. E aí foi quando a gente descobriu que não é bem assim, né? Eu amei a época que eu passei lá, né, nas Forças Armadas, aprendi muito, aprendi sobre hierarquia, sobre disciplina. Mas muitas vezes eu estava lá e acontecia uma coisa muito interessante. As pessoas falavam assim, ai, faltam 5 anos para me aposentar. Faltam 4 anos para me aposentar. E eu pensava, faltam só 25 anos para me aposentar. Eu via pessoas muito infelizes contando o tempo para finalmente ser feliz, para finalmente serem livres. Isso é uma coisa que me incomodava muito. Só que naquela época a gente não questionava, porque é assim a vida, né? A gente foi ensinada que a gente só viveria, só seria feliz, só aproveitaria depois que se aposentasse. Sim. Foi assim que a gente foi criada. Que o trabalho não precisa ser bom, você só precisa pagar as suas contas. Uhum. Eu via, por exemplo, o meu sogro, né? Que sempre ficava, ai, falta 1 ano para me aposentar, 2 anos. E quando eu me aposentar, eu vou viajar, eu vou curtir, eu vou aproveitar. E aí se aposentou e não fazia isso. E eu falava, será que vai acontecer comigo que eu só vou ser feliz quando eu me aposentar? Isso eu comecei a ter essa crise, mais ou menos, quando foi chegando os 30. Quando eu estava com 28, a minha filha nasceu, a Sara. E aí que veio, né, que tudo começou, porque a Sara nasceu prematura, 35 semanas, uma pré-eclâmpsia grave. Foi muito difícil e foi quando eu tive depressão pós-parto. Imagina você chegar em casa com um bebezinho de 2 quilos, 45 centímetros, pequenininho, e o seu marido precisava voltar a trabalhar e você sozinha numa casa com um bebê desse tamanho, você não dormia, você falava, será que eu sou capaz de cuidar dessa criança? E foi uma experiência difícil, foi uma experiência traumática de parto para mim, porque eu não tinha me preparado para isso, eu tinha me preparado para viver o melhor dos mundos, tudo isso. E tudo lindo, tudo maravilhoso, uma gravidez desejada, planejada, tudo maravilhoso. E aí eu não estava preparada para esses impactos da vida, sabe? Das coisas não acontecerem da forma que a gente deseja, planeja. E aí eu tive uma depressão pós-parto, enfim. E eu comecei a questionar muitas coisas com o nascimento da minha filha. Eu comecei a questionar isso de deixar minha filha 7 horas da manhã numa creche e só buscar 7 horas da noite. Eu comecei a questionar o tempo todo que eu estava fora de casa por algo que eu não acreditava, né? Então, onde eu era só mais uma, eu não acreditava naquilo que eu fazia, eu não era feliz naquilo que eu fazia, mas eu fui ensinada a isso. Então, a chegada da Sara foi uma chegada, assim, que mudou a minha vida, sabe? Que me fez eu questionar tudo, todos os padrões, tudo aquilo que minha mãe falou que eu devia fazer, enfim. E foi muito interessante também, porque minha mãe é uma empreendedora. Minha mãe, gente, é a mulher mais incrível que eu conheço, a melhor empreendedora. A minha mãe... Mas hoje eu entendo. Na época eu odiava, que eu falava que eu só queria uma família normal. Minha mãe, eu estava indo para a escola, minha mãe estava indo dormir. Minha mãe trabalhou muito, mas também, né? Saiu de casa com 13 anos de idade para trabalhar em casa de família, morou na rua, passou por um monte de dificuldade, então ela queria entregar o melhor para os filhos. Uma vida diferente para vocês, né? Isso. E eu não entendia. Então, eu odiava o empreendedorismo porque eu via minha mãe sempre muito cansada. Só que hoje, sou mãe. Eu entendo que minha mãe fez o melhor que ela podia com o conhecimento e informação que ela tinha. Isso é libertador, né? Eu libertei minha mãe depois que eu entendi isso, Keila, porque eu passei a minha juventude toda, a minha adolescência toda, questionando. Minha mãe não gosta de mim, não sei o quê, com raiva, julgando, culpando por vários problemas da minha vida. Ai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha mãe. E aí, quando eu me tornei mãe também, eu libertei a minha mãe. Que eu falei assim, e eu abracei ela, eu falei assim... Eu te liberto, mãe. Muito obrigada. E por tudo que você fez o melhor que você podia. Não tinha como fazer diferente. Ela não tinha 2º grau, ela não tinha estudo, ela não tinha opção. Sim. Minha mãe trabalhava no camelô, né? Como camelô no Rio de Janeiro. E aí, hoje eu vejo, né, que ela fez isso porque ela não tinha outra opção. Então, ela vendia as coisas na rua, ela fazia tudo. Minha mãe é incrível. Mas a minha mãe era um motivo de eu ter aversão ao empreendedorismo e para a estabilidade pública, né? A estabilidade do serviço público. Sim, porque público. o empreendedorismo fazia com ela o que você quer que as mulheres façam de diferente hoje, né?
O empreendedorismo da sua mãe tirava sua mãe de vocês. Isso. E hoje você ensina totalmente diferente. É usar o Isso. empreendedorismo em pró da maternidade. Da qualidade, de ter uma Aham. vida. Porque as pessoas pensam assim, empreender é muito fácil. Não, não é fácil. Existe uma era aí da romantização do empreendedorismo como se empreender fosse um mar de rosas. Tem altos e baixos, como qualquer outro tipo de trabalho, mas a diferença é que você tem que sustentar os altos e baixos. É isso aí. Não tem ninguém ali, não tem a empresa, não tem o caixa da empresa por trás para sustentar ali aqueles altos e baixos que não são Exatamente. poucos, né? Não são Não são. poucos. E aí vem a questão, por exemplo, a minha mãe, ela não tinha planejamento, ela não tinha educação financeira, Sim. ela não sabia fazer nada disso, mas a minha mãe, ela ia pela intuição, subsistência exatamente. pura, né? Então, por exemplo, a minha mãe, ela montou uma barraquinha, né, na Dias da Cruz, no Meier, e começou a vender, porque ela precisava levar o leite pra gente. Mas ela não pensava, quanto eu posso faturar, como é que eu faço, se eu fizer isso, eu melhoro, se eu melhorar essa experiência. Gestão nas mãos de Deus. Vender hoje para pagar amanhã. Só que eu tô falando de um cenário de 30 anos atrás. Não tinha internet, não tinha conhecimento, não tinha, né, o que a gente tem hoje. Então, assim, a minha mãe é uma sobrevivente, mas nós não precisamos ser, pelo amor de Deus. Hoje a gente tem internet, a gente tem educação, a gente tem muito conteúdo gratuito. Nossa, muito todos os dias. Gratuito, muito conteúdo acessível, com preço acessível. Tem muita coisa. É você investir na melhoria. E eu ainda vejo mulheres vendendo hoje para pagar o leite de amanhã. Muitas. E não só essa empreendedora mais do modelo individual, tem muita empresa vivendo assim também. Pois é. Empresas de longo prazo. E aí depois eu quero falar um pouquinho mais com você sobre essas nuances do empreendedorismo. Mas aí você foi para o militarismo, começou a se incomodar quando a Sarinha nasceu, Isso. você começou a se incomodar com o fato de que você não podia dar para ela a atenção que você um dia quis receber da sua mãe. Então você falou assim, eu não quero repetir com a minha filha o que minha mãe fez comigo. Foi alguma coisa assim? Não foi assim. Sabe por quê? Porque naquela época, aquilo ali é o nosso normal. As mulheres, elas saem para trabalhar porque não é porque elas querem. Se elas tivessem escolha, elas ficariam com os filhos. Eu tenho certeza disso. Por mais que, eu quero minha vida profissional. Mas assim, as mulheres, elas querem, né, ter mais tempo de qualidade. Então, às vezes, é muito ruim. Eu não prego esse tipo de coisa de, você que trabalha fora, você tá deixando o seu filho. Não, porque não é uma escolha. São os boletos. É injusto quando a gente fala sobre isso, de que eu decidi empreender para passar mais tempo de qualidade com os meus filhos. Não, gente. Não foi assim que aconteceu, sabe? Na verdade, o que me fez repensar o militarismo não foi nem essa questão do tempo com as minhas filhas. Aquilo me incomodava, mas a gente repetia, a gente vê todas as mulheres fazem a mesma coisa, então a gente naturaliza isso. É um padrão. Você teve que também trabalhar, deixou seu filho em creche. Isso é normal. É normal na nossa sociedade. Então, eu estava só repetindo. O que me fez questionar foi em uma determinada situação que a gente, lembrando, né? É a base do militarismo, hierarquia e disciplina, tá? E aí eu tinha Foram várias situações que foram acontecendo, tá? Mas uma delas foi que eu tinha um marinheiro que ele era muito bom. E ele era formado em engenharia de produção, mas ele era marinheiro, estava lá naquela zona de conforto dele, né? Terminou a faculdade ali, enfim. E aí ele era muito, muito bom. E uma vez eu cheguei pro meu comandante e falei assim, comandante, fulano é muito bom, só que ele estava sempre lavando banheiro, trabalhando em rancho, ele estava sempre muito ocupado com esses serviços operacionais que faz parte do negócio, tá? Não estou julgando aqui, faz parte do negócio. E eu falei para ele assim, você, por favor, tira ele de uma escala de serviço para mim, porque se o senhor fizer isso, eu entrego 2 sargentos para o senhor, porque ele faz muita falta, né? Esse profissional faz muita falta. E ele riu da minha cara e falou assim, ele pode ser doutor, ele pode ser mestrado, ele pode ter o que for. Aqui dentro, ele é só um marinheiro. Uau! Aqui dentro, ele serve para limpar banheiro e lavar
panela. E aí... Respira, não eu pira. respirei. E aí, a pior parte, eu ter que responder, sim, senhor. Responder sim, senhor, para várias dessas questões, isso me feria tanto. Já teve questões, por exemplo, de eu ser... eu estar conversando em um momento de uma formatura que estava pausado, e aí eu precisei ficar 4 horas em pé, em posição de descansar, como punição. Então, eu fiquei na sala de um comandante na posição de descansar. Por quê? Porque eu estava conversando. Eu me senti, cara, tão quinto Uma ano. criança. E eu já tinha meus quase 30 anos, já tinha filho. E eu falei assim, meu Deus, eu vou ter que tolerar isso por mais 20 anos, Keila. Imagina só, eu, tão livre, Sim. tão... Sabe, eu pensava assim, eu tô aqui pelo dinheiro. Era só pelo dinheiro mesmo. E eu penso quantas pessoas se sujeitam a tantas coisas pelo dinheiro, porque elas acreditam que elas não conseguem lugares melhores, posições maiores, e elas se sujeitam a esse tipo de coisa pelo dinheiro. Aquilo me feriu demais. Sim. Me machucou muito aquilo ali. Eu vou sempre passar por isso. Porque sempre vai ter alguém acima. E eu vou ter que sempre ver esse tipo de coisa e falar assim, senhor, é regra do jogo, não tô dizendo que tá certo ou que tá errado. Eu tô dizendo que para mim não cabia. E esse seu lado também de sempre querer extrair o melhor das pessoas, ele foi muito, muito ferido. Muito. Porque você que depois acabou partindo para o lado de desenvolvimento humano, trabalhou bastante com a área de RH, né, que foi onde a gente se conheceu, você sempre teve esse perfil. Eu não me esqueço, até hoje, de uma conversa que a gente teve. A Brena fazia parte da gestão de RH da empresa que eu trabalhava, e numa conversa você perguntou assim, e para você, o que é melhor para você? O que você quer? Eu não soube responder, porque eu estava tão ligada em atender o que a empresa queria e buscava, né, no meio daquela gestão ali, que eu não entendia o que era melhor para mim. E depois daquele momento eu comecei a exercer para a empresa a minha visão como Keila. E foi quando eu comecei a me destacar como profissional. Porque enquanto eu estava sendo submissa e não despontava o melhor que eu tinha em mim, eu estava sendo uma péssima profissional. Mas eu só fazia coisa errada. E assim, tentava acertar e nada saía bom. A insatisfação também, muito ali dentro, era muito crônica, né? Mas eu me sentia nadando e não conseguia entregar o meu melhor. E aquela conversa não sai da minha cabeça até hoje. E para você? O que é melhor para você? Não melhor para mim, Keila, mas o que é melhor fazer? O que você acha que é melhor fazer? Entende? Qual é a sua visão, né? E isso fere a gente quando você está num ambiente onde você vê potenciais, várias pessoas com potencial muito alto, e as pessoas ficam ali submetidas a um cargo, um salário, não... E assim, essa pessoa, que era um engenheiro de produção, que inclusive é a minha profissão, ele te abre o leque para tantas possibilidades. E aí, o que aconteceu? Obviamente, eu atuei junto com ele saiu de lá. E hoje ele é dono da própria empresa. Que maravilha! E eu isso tenho um brilha orgulho, os seus olhos, maravilha! Né? Eu falei assim, a gente não vai mudar o sistema, mas estar aqui é uma escolha sua. E aí, ele saiu antes de mim. É mesmo? E aí ele falou assim, não, tenente, isso não é pra mim. Eu não quero, não vou ficar o resto da minha vida aqui. Não vou me sujeitar a isso. Eu posso muito mais, eu consigo muito mais. E naquele momento, eu, né, ajudando ele a entender isso, eu falei assim, será que eu consigo muito mais? Será que realmente? E aí, nessa fase, né, que a Sara já tinha nascido, eu comecei a me questionar, porque o que acontece? Lembra do ciclo de vida? Nasce, cresce, reproduz e morre. A gente é ensinada isso, né, nós mulheres, que depois, o que acontece depois que os filhos nascem? Aí você só fica trabalhando, vivendo com os filhos, esperando a morte chegar. Cara. E aí, depois que eu tive a Sara, eu falei assim, o que vem depois? Porque depois seria eu ficar naquela condição até me aposentar, né? Viver aquela vida até me aposentar. E aquilo ali me bateu um vazio. Um vazio, porque é como se a gente tivesse chegado ali naquele ciclo. Enfim.
Aí eu comecei a me capacitar muito, a fazer todos os treinamentos possíveis, treinamento de desenvolvimento, coach, programação neurolinguística, neurociência, e comecei a estudar para poder me descobrir, né? E ainda lá, no militarismo. Isso. E aí, o que aconteceu? Depois que a Sara nasceu, né? Eu precisava me curar do meu processo, né? Do meu parto, e eu criei o Bora Parir. O Bora Parir foi um processo de cura. Então, o Bora Parir, ele existe desde 2015. Mas era só para eu poder ajudar outras mulheres para que não passassem pela mesma coisa que eu passei. Eu precisei entender o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a estudar. E aí, eu criei esse Instagram. Gente, quando o Instagram era mato, tô falando de 2015. Sim. Não tinha assunto sobre isso, não tinha ninguém. E eu tinha um Instagram também, que era o meu Instagram na época, se chamava Uma Menina. Quando eu descobri que eu estava grávida de uma menina. E em 2014, e para eu poder me relacionar com outras mulheres que estavam vivendo a mesma fase que eu de maternidade. Você sempre teve esse desejo de compartilhar. Compartilhar. Sempre essa coisa de encontrar outras pessoas semelhantes, né? Porque as minhas amigas não estavam vivendo nessa fase, então não tinha com quem trocar. Então eu criei Uma Menina e o Bora Parir. Então existia ali as minhas redes, que já existem, as mesmas, né? Desde 2014, 2015. E continuei trabalhando e passando por todo esse processo. Comecei a estudar, me desenvolver, me redescobrir. E aí eu fiz uma formação que eu falei, nossa, eu iria amar ajudar as pessoas. E eu achava que eu só conseguiria ajudar alguém, porque eu gosto muito de conversar, dar conselho, se eu fosse psicóloga. Só que com uma filha pequena não daria para fazer faculdade, né? E aí eu falei assim, e aí comecei a fazer formação, terapeuta, em tudo. Desenvolvimento pessoal. E aí a minha irmã, ela já trabalhava nessa área. Eu falei assim, você vai comigo? Eu posso ir com você para eu aprender? Poxa, você faz isso há tanto tempo. E a gente, né, não se relacionava tão bem. Eu falei, mas eu quero aprender com você. Era a pessoa mais perto, minha irmã, né? E aí ela falou, tá bom, vamos. Eu vou dar uma palestra em tal lugar, a gente vai. Eu falei, tá. E esse dia também, ela foi muito importante para mim. Porque ela falou assim, vou dar uma palestra e você entra comigo. Eu falei, tá bom. Aí ela foi, me apresentou, falou, essa aqui é a Brena e ela que vai dar a palestra para vocês. E ela me botou no meio de um palco. Ela botou num palco para 300 pessoas. E eu olhei para aquelas pessoas e falei, o que eu vou falar? E ela tinha essa coisa de me jogar no fogo. Sim. E eu fui, comecei a falar sobre autorresponsabilidade. Era uma palestra sobre vendas. E eu falava assim, olha, o seu resultado é a sua responsabilidade. Não é da chefia, não é liderança. É você que leva o dinheiro para casa, comissão. E eu fui falando sobre autorresponsabilidade, sobre tomar decisões, né? Sobre o que você queria, sobre quanto você quer ganhar e tudo. E no final, todo mundo aplaudiu, eu entrei em flow, assim, de... Se você me perguntar o que você falou, não tenho a mínima ideia. Eu só sei que eu falei sobre autorresponsabilidade. E aí, eu falei assim, que máximo, porque eu vi que eu podia contribuir com a vida das pessoas. Sim. E eu não me enxergava capaz disso. Eu sempre me enxerguei muito pequena. Não, sou eu, uma pessoa pequenininha, no meu cantinho. Eu sempre me achei muito pequena. Sim. E aí a as gente pessoas... tem essa síndrome, né? Muito. Só pegando dois aprendizados aí agora com você. A gente faz alguns insights aqui para ir ajudando o pessoal a absorver mais o conteúdo. Quando você estava no palco, você falou assim, eu entrei no flow. Eu acho que esse é um indicativo muito grande de quando a gente está fazendo o que a gente nasceu para fazer. Aquela sensação de, eu tô no meu lugar. Presente. Eu tô presente aqui. Mesmo que depois você não saiba nem o que você falou. Mas é aquela sensação de plenitude. Eu estou inteira aqui, sabe? Essa é uma sensação que eu estou tendo oportunidade de sentir que eu nunca tinha sentido, ainda que eu estivesse feliz em alguns momentos no que eu fazia. Esse é o ponto número 1. O outro é o ponto de achar que a gente não é capaz de mudar a vida de outra pessoa e que o que a gente fala é irrelevante. Eu tenho uma máxima comigo do óbvio que precisa ser dito. Isso. Porque nem sempre o que é óbvio para você é simples e claro para o outro. Às vezes eu estou conversando com alguma cliente, alguma empresária que contrata minha consultoria, e eu estou falando de coisas que são tão simples para mim, porque eu passei por aquele processo. Aquela outra pessoa não passou. Então, acho que um aprendizado que fica aí, não menospreze o seu processo. Porque o
o que você passou te ensinou muita coisa. E também não menospreze ou maximize o que o outro você acha que o outro sabe, e muitas vezes ele nem sabe. São complementares. É isso. Um detalhezinho que você fala com a pessoa, você nasceu muito mais para isso. Olha, você é muito boa nisso. Olha o que você falou aqui. Entende? Às vezes a pessoa só precisa disso. E nós precisamos acabar com esse sabotador, que é o que a gente fala não é importante para as pessoas, porque é sim. E por isso que eu resolvi montar esse podcast. Maravilhosa. Né? Muito importante, por sinal. Isso aí. E aí, tem uma coisa que é muito importante a gente levar em consideração nisso, porque eu sempre fui essa pessoa que conversa, que tem a facilidade de conversar, de ajudar as pessoas. Isso sempre foi meu. Só que eu achava que eu era só uma boa amiga. Eu nunca imaginei que isso pudesse transformar realmente num negócio, num trabalho. Eu vejo muitas mulheres que já têm muito potencial, Keila, que elas já são grandes, na essência delas grandes. Então, só que elas não enxergam isso como potência, como força, como poder. E as mulheres, elas precisam estar nesse lugar de, ei, isso é meu, isso é minha potência, isso é minha essência, eu sou boa nisso. O que você acha que faz a mulher se enxergar, ter uma visão tão distorcida sobre ela mesma? Eu vou dar alguns exemplos. Uma mulher que cozinha muito bem. Ela cozinha muito bem para a família, ela gosta, ela tem prazer, ela tem aquele prazer, né, de cozinhar. As pessoas falam, nossa, como você cozinha bem, como você faz isso e tal. E ela acha que é só obrigação dela, responsabilidade dela. Afinal de contas, é só comida, todo mundo faz comida. Ela não vê a potência que ela é. Ela não vê que, se ela ama tanto cozinhar, fazer bolo, fazer isso, aquilo, por que não transformar essa paixão num negócio? Por quê? Socialmente, ela não faz mais do que a obrigação dela. Cozinhar para os filhos. Então, era muito semelhante isso que acontecia comigo. Era muito boa. Eu tenho uma facilidade de enxergar várias posições. Eu enxergo além, eu falo que eu tenho uma visão além do alcance. Isso é muito ruim, por um lado, porque eu nunca estou satisfeita com o agora. Tá? Eu aprendi isso bastante. É como se eu cheguei num ponto hoje e falei assim, poxa, mas poderia ter ido mais longe. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Eu sou muito autocrítica, muito comigo. Você deve saber, porque você também é assim. A gente sempre pensa como a gente pode melhorar, como fazer, mas o nosso agora já é muito grande. Sim. Já é muito forte, já tem muito poder. E às vezes essa coisa do perfeccionismo, não, mas poderia ser melhor. Ah, mas fulano consegue. Essa comparação do querer, não, mas eu deveria ter feito, não deveria ter acordado mais cedo. Essa coisa Você acha que o perfeccionismo é esse grande vilão? Ele mata. Em algumas situações, ele mata sonhos, porque a gente fica tanto pensando no deveria ter feito, no poderia melhorar. Então, se não é tão bom, não vão querer. E aí, isso acaba matando alguns sonhos. Ah, eu não sou tão boa assim. Não sou tão boa como o outro. Quando eu for boa, sim. Quando eu faço, quando eu estiver pronta, quando eu tiver tempo. Quando eu tiver mais seguidores, quando eu conseguir o meu primeiro cliente. Sabe o que eu falo para as minhas alunas? Elas falam assim, ai, Brena, mas agora é muito difícil para mim porque eu não tenho tempo, porque eu tenho filho, porque tenho a casa. Eu falei, ai, que ótimo. E você acha que um dia seus filhos vão desaparecer? Porque assim, seus filhos não vão desaparecer, entendeu? Olha pra ela bem sério e fala assim, não vão. Seu filho não vai desaparecer, a casa também não vai se tornar autolimpante. E avisa pra ela que eu tenho um de 18 anos e o trabalho só vai aumentando, mas vai ficando mudando, cada vez mais gostoso. Vai mudando, o trabalho muda, mas os filhos não somem, gente. Então, se você ficar esperando, ai, quando os meus filhos forem maiores, quando a casa, quando eu não tiver... E eu falo, é justamente por isso que você tem que fazer hoje. Porque uma das coisas que eu falo muito para as minhas alunas é por isso que você tem que fazer agora. Porque se você não fizer agora, nada vai mudar. Agora, se você consegue fazer agora, você vai fazer do jeito que dá. Ai, mas aí só depois que as crianças dormirem. Então, é só depois que as crianças dormirem. Mas aí eu vou dormir pouco. Vai dormir pouco. Tem essa galera da auto-performance que fala, acorda às 5 da manhã, tem que dormir uma boa noite de sono, beber 4 litros de água por dia, que não sei o quê. Mano, não dá. Quando você é mãe, isso não é uma realidade, gente. Não dá pra você dormir 8 horas seguidas quando você tem um bebê que você amamenta a noite inteira. Isso não é a sua realidade. Então, você tem que fazer com o que tem, o que dá. Ai, qual negócio que eu vou empreender? Hoje, talvez não dê pra você abrir uma loja, dá pra fazer o quê? Vender online? Então, vai vender online. Vai responder no WhatsApp.
Vai fazer o que dá, o que é de acordo com a sua realidade. Agora, não fique esperando, né? Ai, porque quando eu tiver, quando acontecer, quando meu filho crescer, mano, não vai funcionar. Não dá. E eu acho que são dois sonhos muito latentes nas mulheres, que uma é se desenvolver profissionalmente e o outro é ser mãe. E muitas levam isso como sonhos concorrentes. Não, se eu quiser ser mãe, eu não vou ser profissional. Ah, ou seja, eu não posso ser feliz em tudo, então você só profissional ou você só mãe. Também tem situações que você não tem escolha. Você só mãe. Não, você não tem escolha, você tem que trabalhar, porque a gente também passa por outros problemas que a maternidade traz, além do ter que trabalhar, que esse é um problema, mas ele não é o maior de todos. A gente entende que tem abandono do pai, tem problemas sociais, tem mães que têm problema com o filho, com problema de saúde gravíssimos. Nossa. São muitos problemas. Então, assim, eu quero te perguntar, você já viu muita mulher desistindo de ser mãe por causa da profissão? Então, por incrível que pareça, eu não vejo mulheres desistindo de ser mãe. Uhum. Mas eu vejo muitas mulheres entrando num lugar que é um lugar muito perigoso. Que é um lugar de dependência. Uhum. Então, são mulheres que acabam se submetendo a muitas coisas porque dependem de alguém. Por isso que, assim, eu acho que o empreendedorismo é o único caminho, né? Eu tenho, por exemplo, alunas que elas têm 3 filhos. Quando você tem 3 filhos, você não tem opção de voltar para o CLT, gente. Não é opção, Keila. Não tem como. Me diz onde você vai conseguir um trabalho, né? Hoje, na realidade, a situação do país, dependendo, né, do que for, às vezes uma mulher que está muito tempo fora do mercado de trabalho, com 3 filhos, como é que você volta para o mercado de trabalho? Porque você tem que pagar uma creche o dia inteiro ou alguém o dia inteiro. Às vezes o que ela ganha não dá nem Não para dá. arcar com os custos de Não tem como. Eu vejo, por exemplo, pessoas falando assim, mas você não trabalha, só fica em casa. Não é porque é uma escolha. Porque para você ganhar um salário mínimo, R$ 1.300, né, sei lá, R$ 1.500, R$ 2.000, uma creche custa isso. Uhum. Você deixa seu filho com quem? Então, muitas mulheres... É pesquisa, tá? A FGV fez uma pesquisa em 2017 dizendo que quase a metade das mulheres saem do mercado de trabalho nos primeiros anos dos filhos, né? Logo depois da licença maternidade. E ela só volta para o mercado de trabalho depois do 4º ano da criança. Uhum. Então é o contrário, né? A mulher desiste do profissional para ser mãe, e não mas metade, Keila, é um número Keila, alarmante. É metade, quase metade, é 48% das mulheres. Você tem noção do que é? Então, assim, 48% das mulheres, elas saem do mercado de trabalho, na maioria das vezes, por justificativa do empregador. Uhum. Então, o que significa isso? Significa que aquela mulher, depois que ela se torna mãe, ela vai precisar, sim, levar o filho no médico. Ela vai precisar, sim, ir numa reunião de escola. Uhum. Ela não vai poder passar mais do horário, porque a creche tem horário para fechar. Então, aquela mulher, ela não consegue mais ser tão produtiva para o empregador, que está ali na razão dele, sim, ali, né, de tirar mais e mais e mais. E aí ela não é tão interessante. Então, ela acaba saindo do mercado de trabalho, não é porque ela quer, não tem outra opção. Uhum. Então, não é só porque eu abandonei porque eu queria ser mãe. Algumas realmente querem, elas acabam pesando na balança. E quando ela sai do mercado de trabalho, ela cria uma relação de dependência. Ela depende de um marido, ela depende de uma mãe, ela depende de alguém. Uhum. Para ela sair dessa dependência, qual é o único caminho? Empreender. Ela precisa fazer alguma coisa. Uhum. Não tem como. E assim... esse processo de descobrir no que empreender, ele é muito difícil, Breno. Até a gente entender, até a gente aceitar os nossos dons, ou não só por dom, a gente não pode ficar com esse romantismo, eu só vou empreender no que eu tenho dom. Não, tem muita coisa para você fazer. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, onde as oportunidades digitais estão aí tão latentes, a mulher tem muita, muita opção para empreender, mas ela precisa acreditar nela primeiro. Ela precisa acreditar, porque ela não acredita que ela é capaz de fazer aquilo. E eu não estou falando só, Brena, da mulher que tem um grau de escolaridade menor. Eu estou falando eu conheço várias mulheres que têm sonho de empreender, mulheres do meu meio, assim, mulheres que têm
MBAs atrás de... E não conseguem, porque elas têm uma crença que, não, empreendedorismo não é para mim. Tem algumas que falam assim, eu tenho uma amiga que tem um mantra, ninguém da minha família prosperou no empreendedorismo, então eu não vou empreender. Ela sabe, ela tá ouvindo, ela sabe. E ela carrega essa crença e é uma pessoa que tem um super valor, uma profissional assim que iria despontar muito, mas é o medo. E aí eu quero que você explique pra gente o que você faz nas suas redes sociais, assim, como é que é o seu trabalho e como você tem ajudado essas mulheres a despertar esse lado empreendedor. Tá. Existem várias questões aí. Ai, meu Deus, passa muito rápido, né? Ai, se deixar a gente ficar falando aqui um tempão. Existem alguns pilares para o empreendedorismo que eu acredito, tá? Primeira coisa, autoconhecimento. Keila, não dá. Não dá para você pensar num negócio, não dá para você pensar em mudar a sua vida sem você olhar primeiro para dentro. E quando eu digo olhar para dentro, é olhar o melhor e o pior que você tem, tá? É olhar o que você gosta e o que você não gosta, porque tem o que você não gosta que precisa ser feito e dane-se, tá? Quem faz o que quer é criança. Criança que faz birra, ai, não quero, me dá brinquedo. Adulto faz o que precisa adulto, fazer. Minha filha, adulto tem boleto, adulto tem que levantar e falar assim, não gostaria de levantar, mas levantei porque eu tenho que fazer esse ponto. Então, adulto faz. Mas você só tem, esse primeiro passo é autoconhecimento. Não tem como você descobrir. Então, você coloca lá, é muito olhar para dentro de quais são as habilidades, o que você tem de bom, o que você faz e tal. O que me trava. O que tá acontecendo, qual é a minha história. Porque no caso dela é uma questão de crença. Ela não tem referência. E vamos ser honesta, olha em volta. Quais são as referências que a gente tem? A gente tem pouquíssimas referências de sucesso. A gente, no nosso meio, não tem tantas referências, né? Então, esse é um primeiro ponto. Uma outra questão que eu acho também que é muito, muito, muito importante é você pensar que o que é empreendedorismo? Empreender é você resolver um problema. Então, você Simples assim. resolve um problema. E aí, você tem que pensar assim, qual é o problema que você escolhe resolver? Então, por exemplo, lá, né, no Bora Parir, eu passei por esse processo também. Vou voltar um pouquinho, né? Como é que eu transformei o Bora Parir em negócio? Era uma coisa, quando veio a pandemia, aí eu já tinha saído, já estava trabalhando com RH, tudo isso. Quando veio a pandemia, fazendo um link aqui, eu passei por umas situações muito difíceis, sabe, Keila? Uma delas foi quando a gente estava sentado numa mesa e a gente precisava tomar algumas decisões de demissão. Porque a gente pensava que ia ser 15 dias de quarentena, né, gente? Cadê a quarentena até hoje aí? Não teve nada aqui dizendo que acabou. E aí, eram 15 dias de quarentena e tal, e foi aumentando. E aí, alguns lugares, 2 meses fechados. E aí, eu cheguei em algumas mesas, eu trabalhava com gestão de pessoas, né? E em uma das situações, eu tive um cliente que falou assim, a gente precisa demitir. Vamos demitir primeiro as mães. Nossa. Keila. E aí eu falei assim, aí ele, não tem, tudo fechado, as crianças não tinham creche, não tinha escola, não podia ficar com os avós. A gente precisava que algumas pessoas fossem trabalhar. As mães não conseguiam trabalhar. Elas não podiam, porque elas não tinham com quem deixar os filhos. Eu entendo esse empregador. Ele não está errado, ele precisava cortar custo também. E ele precisava da pessoa. Muito certo, ele precisava da pessoa ali, ele não está errado, ele tem que olhar para o negócio dele. Ele precisava cortar custo, não tinha como resolver. É triste, mas essa é a realidade, é a regra do jogo. E aí, me feriu demais. Porque eu ter que demitir uma mulher, falar assim, corte de custo e tal, enfim, você sabe. Mas, no fundo, eu sabia que eu estava cortando uma mulher porque ela tinha filho. Aquilo me doeu demais. E eu comecei a, mais uma vez, entrar naquela, gente, no fundo, quando a gente trabalha no business, né, no mercado corporativo, é o que traz dinheiro e faz parte, né? É fazer o melhor com o menor custo. Faz parte, é a regra do jogo. E foi muito difícil para mim passar por isso. E aí, mas também, por outro lado, quando veio a pandemia, antigamente eu trabalhava muito, né? Era um cliente todos os dias. E eu percebi que eu comecei a empreender, né, na parte de RH, só que eu continuava deixando as minhas filhas todos os dias na creche. Quantas vezes eu chegava
9 horas da manhã num cliente, saía 8 horas da noite e minhas filhas ficavam o dia inteiro fora. Gente, eu sou prova disso. A Brena Levava levou Sossô. a Sofia para trabalhar. A Sofia foi. Eu fui a primeira chefe da Sofia, tá? Ela, com um mês, ela ia com a O Brena sling. pra lá com. Como é que é o nome? Sling. Sling, aquele bebezinho, assim, a coisa mais lindinha. Não tinha. Um mês, né? Um gente? mês. Ou seja, você. Primeira reunião foi com 20 Você trabalhou dias. mais como empreendedora do que como empregada. E trabalhei pra caramba. E trabalhava com Sofia pendurada pra cima e pra baixo. Cada dia num cliente diferente. Graças a Deus Aham. também. Eu tive, assim, clientes maravilhosos. Foi muito importante, assim, a minha jornada, né? Nessa... Não tenho o que reclamar dessa parte de negócio. Todos os clientes. Nunca aconteceu de alguém falar assim... Ai, não, o que um bebê Não tá fazendo pode aqui? trazer o bebê. Nunca. Isso foi maravilhoso pra mim. Foi uma experiência ímpar, que poucas pessoas têm esse privilégio. Sim. Trabalhei com Sofia com 20 dias, né? Levando, e ela ali bem protegida. Mas, enfim. Aí, quando veio a pandemia, parou tudo. A gente foi passar a quarentena lá na casa da minha mãe. Minha mãe mora em Búzios, de frente pra praia. Uhum. Cara, eu comecei a tomar café com as minhas filhas, a almoçar com as minhas filhas. Minha mãe fazia tapioca pra mim. Eu caminhava na praia, eu fazia castelinho de areia. E eu tava lá com a minha mãe, a gente curtia, pegava sol. Gente, foi incrível, né? E aí eu conversei muito com a minha mãe, libertei minha mãe mais, a gente se tornou super amigas, entendi muito mais a minha mãe, a história dela, curti muito as minhas filhas. Eu falei assim, eu não quero mais voltar para aquela vida. E aí eu tomei a decisão de que eu não queria. E aí teve uma pergunta que mudou a minha vida, que foi o seguinte: se dinheiro não fosse importante, o que você faria? Se dinheiro não fosse importante, eu estava vivendo a vida dos meus sonhos na quarentena. Curtindo as minhas filhas, vivendo a minha vida, curtindo a minha mãe, curtindo meu marido, em paz. Porque a gente estava num lugar, assim, que é completamente isolado. Minha mãe mora numa parte super isolada, sabe? Com praticamente uma praia particular ali. Sim. E foi incrível. Nossa, Keila, quando você pensa assim, pensa num dia que é o dia que você mais gosta. O dia dos sonhos. O dia dos sonhos, assim, qual é o seu lugar preferido? É a casa da minha mãe. Bem humilde, bem simples, sabe? Mas eu me sinto, a gente se rola na areia, eu curto, as crianças andam de um lado pro outro, é uma delícia. Lá é o meu lugar preferido no mundo. Que legal. E foram incríveis esses dias. E eu falei, se dinheiro eu faria. E eu olhei, comecei a olhar. Eu falei assim, se dinheiro não fosse importante, eu faria o que eu já faço, ajudar mulheres. Porque na época eu já tinha o Bora Mulher, lembra? O Bora Mulher era um pedacinho do que eu gostaria de fazer, mas que não ganhava dinheiro com aquilo, né? Então era o que o meu coração palpitava. E aí eu falei assim, será que eu consigo ganhar dinheiro com isso? E a gente consegue ganhar dinheiro com qualquer coisa. E aí eu fui para minha busca de ganhar dinheiro com aquilo. Será que eu consigo ajudar mulheres a viverem uma experiência respeitosa, um parto bacana, sem estar lá? E aí foi quando surgiu o Bora Parir, que aí eu transformei o Bora Parir num negócio. Que hoje... E outra pergunta, será que tem mulher interessada em aprender a ter um parto bacana? Será? Será que tem mulher que gostaria de ser respeitada no dia do seu nascimento? Será que existem mulheres que gostariam, né, de conhecer os seus direitos? De saber como é que começa um processo de um trabalho de parto? De como é que gostaria de viver um parto sem violência, um parto respeitoso, amoroso, gentil? Será que é possível fazer isso no SUS, em qualquer lugar? Será? E aí eu descobri que é possível. É claro que é possível. Por quê? Se a mulher consegue parir há milhares de anos, o corpo da mulher não mudou. Por que antes a gente conseguia e hoje não consegue mais? Medo, ansiedade, um sistema, né, que é um sistema muito mais, né, do dinheiro. Se for parar para pensar, é muito mais interessante, né, para um médico fazer uma cirurgia do que aguardar 12 horas de um trabalho de parto. Então tem questões ali emocionais, sociais, culturais, econômicas. Então tem várias questões. E aí esse foi o problema que eu escolhi. Que eu escolhi ajudar mulheres a viverem uma experiência respeitosa, positiva, um parto, né, com menos dor. Assim, como assim, Breno, um parto com menos dor? Gente, dor é subjetivo. Quanto mais você se prepara, mais segura, mais confiante você sente. Quando você entende que aquilo ali é um processo fisiológico do seu corpo, é você que determina. Sim. E é você contra você mesmo. Por quê? Porque tudo acontece aqui. Então, existem técnicas de alívio de dor, hipnoparto,
Afirmações positivas, hipnose, doula, né? Eu sou doula, educadora perinatal, eu faço todo esse trabalho, enfim. Gente, eu não sabia de todas essas nuances de um parto. Nossa! Afinal, tem 18 anos que eu fiz o meu. E foi um parto, né? Foi cesárea. Então, não tive nem escolha, né? Exatamente, porque o natural virou normal, né? E aí você empreendeu, mas porque desde quando eu te conheço, você já tinha uma rede social bem Já. movimentada. Mas a pandemia trouxe isso à luz para você, de que você poderia viver daquilo. E aí você tem esse canal onde você ajuda essas mulheres a ter um parto mais humanizado, a usar todas essas técnicas, né? Que você aí foi agregando mais conhecimento para ajudar mais essas mulheres. E você também tem o outro canal onde você fala mais sobre o empreendedorismo. Isso. Porque, ao meu ver, talvez você tenha visto nessas mulheres que você ajudava a ter um parto mais humano, mais saudável, você acompanhando o pós dela, você começou a perceber que elas ficavam meio perdidas depois do parto. Primeira coisa, isso aí. Mas o que aconteceu? Primeiro, eu fui fazer o Bora Parir. Porque eu falei assim, vou ajudar no Bora Parir. E eu fui a primeira pessoa a fazer esse movimento. Hoje tem várias, eu sou referência, né? Hoje eu sou a maior educadora perinatal do Brasil. Que legal. E aí, antes eu dizia, eu sou a maior educadora perinatal do Brasil sem ter acompanhado nenhum parto. Agora eu já acompanhei um que foi do meu sobrinho. Eu vi. E aí eu acompanhei, foi maravilhoso, foi incrível. Então, primeiro, que tem muita gente querendo mudar a vida das pessoas, mas não muda a própria vida, tá? Primeiro que eu fui transformada pelos meus partos, o meu primeiro foi uma experiência mais difícil, o meu segundo foi uma experiência incrível, graças a todo o meu estudo, tudo isso, tá? Depois, eu comecei a ajudar essas mulheres, né? Eu criei um método, um passo a passo. Então, é um método de preparo. Primeiro, preparo emocional, preparo físico e preparo educativo. Então, tem um método e que eu fui aplicando esse método com as minhas alunas e foi dando certo, né? Então, eu não ajudo mulheres a um parto normal, um parto vaginal. É um parto humanizado, independentemente da sua escolha, independentemente do que aconteça. Porque Ainda que seja cesárea. Ainda que seja uma cesárea, às vezes você foi lá, queria um parto normal, mas aconteceu um bebê pélvico, né? O bebê tá lá, sentou. Gente, foi o meu caso. Tá tudo bem. Como eu consigo viver a melhor experiência possível? Uma cesárea bacana, respeitosa, onde o bebê venha direto para os meus braços, onde eu consiga amamentar na primeira hora, onde não me apaguem, onde meus braços não ficam amarrados. Uma experiência bacana. Porque a chegada do seu bebê, gente, esse dia vai ficar marcado. Não importa se seja positivo ou negativo, esse dia vai ficar marcado, que seja a melhor experiência. Então, eu ajudo essas mulheres nesse sentido. E o que vai acontecendo depois? Então, eu tive muito resultado. Não dá, você precisa primeiro mostrar, né, o que você tem resultado. E aí, eu sou referência no assunto. Já foram aí, são milhares de alunas, são centenas de alunos, são mais de 1.000 alunos espalhados pelo mundo inteiro. Então, hoje, eu posso dizer que eu tenho um negócio de sucesso. Se eu consigo ajudar a mulher a parir sem estar lá, cara, você consegue qualquer coisa. Não, e mais incrível, assim, porque o que eu vou fazer? O que eu faço? Porque eu não sei com o que ganhar dinheiro. Gente, a Brena ganha dinheiro ajudando mulheres a parirem. Sem estar lá. E sem ser médica. Exatamente. Incrível isso. Aí, o que aconteceu? Eu me formei, né? Então, eu fiz formação de doula, de terapeuta, educadora perinatal, especialista em parentalidade. Então, você assim, saiu desse óbvio, eu tenho que ser médico, eu tenho que ser direto da área da saúde. E você foi se especializar. Isso é muito importante também. A mulher saber que ela precisa sair da zona de conforto e começar a se preparar para assumir um novo caminho. Isso. Tem que sair, não adianta você pensar que eu tenho que empreender, vou colocar aqui 2 fotos na internet. Não, você precisa investir em você. Nossa, e aí muito. Você falou sobre o autoconhecimento, você falou, né, sobre você entender aí o que você gosta de fazer, o que você quer fazer, sobre se profissionalizar também. E aí, o que mais que você atribui, assim, que é importante nesse início? Organização. Organização. Tá. Por quê? Aí vem um outro ponto. Não dá, você precisa entender a sua realidade, principalmente para quem é mãe, né? Que é o meu foco. Quando você tem um filho de 6 meses, você não tem a mesma vida de um filho de 18 anos.
Não é a mesma realidade. Então, a primeira coisa que eu acho é autoconhecimento. A segunda coisa é organização de rotina. É você pensar assim, quanto tempo eu tenho para investir no meu negócio? Quanto tempo? Eu tenho... Meu filho vai para a escola, então eu tenho de 1 às 5. Então, de 1 às 5, você vai largar tudo e você vai focar no seu negócio. Inclusive a sonequinha depois do almoço. Tudo. A sonequinha, a louça, a roupa para lavar, tudo isso, porque tudo isso vai continuar, Keila. E aí eu vejo mulheres falando, eu não tenho tempo para fazer nada. Mas tá ali lavando banheiro, limpando casa. Cara, dane-se. Isso não é prioridade, é prioridade do seu negócio. Vai arrumar depois. Arruma depois, dá um jeito, faz um cronograma. Você não precisa, gente, não precisa, porque a casa é um trabalho tão... É um trabalho que quanto mais você faz, continua aparecendo. Não acaba nunca. Não acaba. E tem gente que fica, que não consegue se libertar desse negócio. E aí, eu tenho um lema. Eu vou trabalhar, até que eu pague alguém para fazer. Boa. Só que se eu ficar fazendo... Eu nunca vou ter condição de pagar ninguém para fazer. Pode ser que você não consiga, no início, você não consiga pagar uma faxineira todos os dias e tal, mas dá para pagar o quê? Trabalha para pagar uma vez por mês. Sim. Depois, uma vez a cada 15 dias. Depois, uma vez por semana. E depois, até que você tenha todos os dias. Vai mudando seu status através do empreendedorismo, agora, né? Eu não tenho ninguém para fazer. É exatamente porque você não tem ninguém para fazer que você tem que se dedicar ao seu negócio. Então, a organização de rotina. Quanto tempo você tem? Brena, eu tenho um filho muito pequeno que depende de mim, que não vai em creche e tal. Qual é o horário de dormir? Tem que ter rotina de sono. Criança tem que ter rotina de sono. Porque se a rotina de sono é 8 horas da noite, então você vai trabalhar de 9 a 1 da manhã. É o que tem para hoje? É o que... mas aí eu vou ficar... né, Brena? Tem que querer de verdade e fazer por onde, né? E aí a organização e para sacramentar. Você falou que são 5, né? São 5. Aí para fechar, autoconhecimento, organização e o terceiro é o negócio em si. É você pensar assim, opa, eu sei o que eu gosto, eu sei quem eu sou, eu sei do meu potencial, eu conheço as minhas crenças, eu sei ali quem eu sou. Eu tenho uma rotina que me permite, eu só tenho 2 horas por dia para trabalhar no meu negócio. Aí vem, qual é o negócio que eu crio com aquele tempo que eu tenho? Porque não adianta, Brena, eu queria ser dona de uma loja. Brena, eu queria ter uma loja no shopping. Começa com o que você tem. Você tem que começar de algum lugar. Às vezes não é o ideal, não é o que dá para fazer hoje. O que dá? Dá para fazer, o que eu tenho é 2 horas. Ok, então que negócio eu consigo abrir nessas 2 horas? E tem um monte de possibilidades, Keila. Quer ver um exemplo? Mas é falta de clareza. Aí o terceiro ponto é, quanto você quer ganhar? Porque aí tem gente, Brena, eu quero ganhar 10 mil reais por mês. Quanto tempo você tem para investir? 1 hora por dia. Não vai ganhar. Então não vai. Nem se você fazer vídeo sensual, você vai ganhar isso, gente. Não dá, não tem como. Então, pé no chão. Olha, eu tenho 2 horas por dia, né? E eu gostaria de ganhar 2 mil reais. É possível? Super possível. Keila, o digital, ele oferece 1000 possibilidades. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que ela queria... ela trabalhava fora todos os dias para ganhar 1.500 reais. Aí ela perdeu o emprego, né? Por causa que ela teve filho. E aí, eu falei pra ela, faz filtro no Instagram. Filtro. Ela tinha habilidade já de... Gente... Ela já trabalhava com isso. Não, ela não trabalhava com isso, não. Não? Ela nunca trabalhou com isso. Mas para e pensa. Eu quero aprender a fazer filtro? Não. Você quer aprender a fazer filtro? Não. É muito melhor eu fazer o quê? Pagar alguém que faça. Um filtro custa de 300 a 500 reais. Para você fazer um filtro para alguém, depende da complexidade. Inclusive, foi ela que fez o meu filtro. Olha! E aí... Temos que ter um filtro, Gabi. Tem que ter um filtro, gente. Aí, olha só. Eu vou aprender a fazer filtro? Não, eu vou pagar. E é 300 reais que custa. Porque você vai pagar porque você já saiu daquela zona ali de... agora eu posso pagar pessoas para facilitarem a minha vida. Exatamente. É isso que a gente tem que pensar. Eu quero empreender, eu quero sair desse status que eu estou, mas eu preciso passar por um processo para chegar lá. Enquanto eu passo por esse processo, eu vou ter que cozinhar em horas aleatórias, eu vou ter que dormir menos. Não tem romantismo no empreendedorismo. Exatamente. Para de achar que você vai montar o seu negócio e amanhã você...
eu falo sempre aqui que a gente não ensina o empreendedorismo 6 em 7, com todo respeito porque ele funciona, né? E as pessoas ganham muito dinheiro num curto espaço de tempo. Mas por trás daquilo tem todo um trabalho. Muito. As pessoas, muito trabalho. O empreendedorismo do 6 em 7, gente. É muito gente, empreendedorismo do 6 em 7. A pessoa só quer saber do 6 em 7. Primeiro que as pessoas esquecem ali nas entrelinhas que para você chegar no 6 em 7, você precisa, primeiro, no mínimo, 1 ano. Você não vai conseguir da primeira vez. E você precisa de um investimento muito alto que eu vejo pessoas... De tempo e dinheiro. Não, de dinheiro. Eu vejo pessoas que, por exemplo, diz... eu fiz o 6 em 7, mas gastou 90 mil. Entendeu? Não adianta. Existe essa realidade de mercado. Mas, enfim, eu não sou a favor disso, não. Eu não sou a favor desse empreendedorismo. Eu não ensino esse empreendedorismo. Sim. Mas essa menina, por exemplo... Olha só, quanto ela queria ganhar? R$ 1.500. Se ela faz 5 filtros por mês, ela já consegue o que ela trabalharia ali e trabalhando mês de inteiro, casa e trabalhando de casa, menos. perto dos filhos. E aí, uma outra coisa que é importante para o empreendedor é saber não, receber não. Porque aí aí oferece para a primeira pessoa, você gostaria de um filtro? Não, obrigada. Você gostaria? Não, obrigada. Você gostaria? Meu Deus, ninguém quer, isso não vai dar certo. Cara, o não faz parte. A gente precisa aprender, parece que a gente é criança. A gente ainda age como criança que não aceita o não. Não aceitou minha proposta, fechou com outra pessoa, que eu não sei o que. Aceita o raio do não. Faz parte do negócio. Faz parte. Continua tentando que o sim chega. Uma hora chega. E aí, só pra falar, né, pra fechar isso, você acha que na primeira vez que eu abri um curso, eu recebi centenas de não. A primeira vez eu zerei. Eu não vendi nada. Não vendi nada, Keila. Sabe o que me deixou? Sabe o que não me fez desistir? Porque teve um cliente que falou assim pra mim, Brena, você é louca. Que bobeira. Você é muito boa no que você faz. E modéstia à parte, gente, eu sou muito boa mesmo. Eu sou muito boa. Não, pode tirar a modéstia, você é boa mesmo. Eu sou muito boa no que eu faço. Sou muito boa na parte de RH, de treinamento, seleção. Eu sou muito boa. E aí, ele falou assim, te dou 6 meses pra você voltar correndo. Pode deixar que a sua vaguinha tá aqui, né? E aí, eu falava assim, gente... Ele que não me fez desistir. Porque eu falava assim, eu não posso voltar. Voz, você usar essas vozes também pra te impulsionar, a seu favor. E eu sempre usei isso a meu favor. E eu falava, esse negócio tem que dar certo. Escolha como você vai usar essas vozes, né? Tem que dar certo, tem que dar certo, e tem que dar certo. E Brena, é uma pena que a gente acaba tendo pouco tempo, tem muita coisa para falar. Convido o pessoal para visitar suas redes sociais, para conhecer mais desse trabalho. Pessoal, eu recomendo altamente que vocês conheçam o trabalho da Brena, porque ela fala de empreendedorismo de uma forma divertida, de uma forma cotidiana. Ela encaixa o empreendedorismo na vida dela de uma forma que ela pode aproveitar da família, do autocuidado, que é uma coisa que a mulher esquece muito quando ela está empreendendo. Então, Brena, convida o pessoal e dá sua mensagem final. E aí a gente fica combinado para você vir outra vez falar mais sobre os seus outros projetos. E pode falar aí o que você está fazendo ultimamente para eles te acompanharem. Gente, mulherada, se você está grávida, se você está gestante, que deseja um parto humanizado bacana, você vai lá para o Bora Parir, @BoraParir, que lá vai ter muita informação de qualidade para poder te ajudar a viver uma experiência respeitosa, amorosa, gentil, independentemente da via de nascimento. É isso que você e seu bebê merecem. Agora, se você já é mãe, é mulher, quer empreender, vai lá pro Brena Limoel, você vai se divertir bastante. Porque lá não tem, né, aquele empreendedorismo fake, é empreendedorismo real. Eu levo minhas filhas na escola e trabalho e atendo. @Brena Limoel, você vai acompanhar lá. E a gente vai, em breve, tem umas novidades muito bacanas, tem umas surpresas aí. E lá eu trabalho, tenho nossa plataforma, que é o Bora Mulher, que é uma plataforma para mulheres que são mães, que desejam, né, empreender, mas não têm ideia de como começar, de por onde começar, que negócio. Então, a gente trabalha aí esses pilares aí de autoconhecimento, organização e empreendedorismo. Vai lá, @Brena Limoel, que você vai saber todos os detalhes. Maravilha. Obrigada, Brena. Tenho certeza ótimo. Que a gente vai impactar muitas mulheres aí. Eu acho que a gente vai até convencer algumas a ter filho, né? Tinham desistido. É muito bom ser mãe. É muito bom empreender. Gente, obrigada e até o próximo. Tchau, tchau.